Oi, pessoal. Essa aula é uma aula de apoio, né, sobre um assunto que envolve, né, que está incluído na nossa avaliação, né, que é o assunto de expressões regulares. Esse assunto diz respeito ao capítulo 1 do volume 2. Tá? Bom, meu nome é Péricles, né? Eu sou tutor do Polo Recife, mas estamos elaborando algumas aulas em conjunto para facilitar um pouco o entendimento, né, de vocês em relação a certos assuntos. Bom, expressões regulares, né, nós vimos trabalhando com autômatos, né, finitos, determinísticos e não determinísticos, né, então eles são formas da gente representar, né, linguagens, né, e as expressões regulares é uma nova forma, né, só que é uma nova forma mais simples e compacta para descrever essas linguagens, perfeito? A nossa ideia aqui não é verificar se a linguagem ela é aceita ou não pelo autômato, é apenas representar essas linguagens. Tá? E as expressões regulares elas nos permitem, né, realizar operações, né, com linguagens seguindo regras, certo? Nós vimos utilizando também, né, realizando operações também sobre as linguagens. Nós vimos operações de união, concatenação, né? Então aqui essas operações elas também existem. Tá? Bom, eu trouxe aqui as operações, né, para que vocês pudessem dar uma olhada. A primeira operação é a operação de união, como eu mencionei. Né? Então, se nós considerarmos, né, duas linguagens, a linguagem L contendo essas cadeias e a linguagem M contendo essas cadeias, né, levando em consideração o que nós aprendemos, né, em assuntos em capítulos anteriores, nós vimos que a união entre duas linguagens nada mais é do que a união das cadeias, né, que compõem aquelas linguagens. Né? No caso, nós temos aqui o 001 da linguagem L, nós temos o 110 da linguagem L, nós temos, né, o epsilon da linguagem M, o 11 da linguagem M e o 1100 não foi incluído novamente porque ele já tinha sido incluído previamente, né, uma vez que ele também se encontra na linguagem L. Tá? Então perceba que essa operação de união já é conhecida. Né? Essa mesma operação, né, acontece também, né, está disponível nas linguagens, nas expressões regulares. Né? E essa operação de união ela é representada pela, pelo operador mais. Tá? Então, toda vez que nós utilizarmos o mais, nós estamos sim realizando uma operação de união entre as linguagens. Tá? Mas na frente a gente vai fazer um exercício e vai ficar um pouquinho mais claro. Mas a priori é isso. Além da operação de união, existe também a operação de concatenação em expressões regulares. Né? Então, previamente, né, em capítulos anteriores, né, nós vimos que a concatenação funciona da seguinte forma. Né? Se nós tivermos duas linguagens, né, quando nós concatenamos, né, L com M, o que é que nós fazemos? Nós fazemos uma operação de associação, né? Ou seja, nós concatenamos 001 com epsilon, 001 com o 11, né, 001 com o 100, certo? Então perceba que é 001 com epsilon é 001, 001 com 11 é 001 11 e 001 com 10 é 001, né? 110, tá? No caso eu coloquei aqui um a mais, tá? Perfeito? Desconsiderem esse 1, é 001 110. Depois a gente vai fazer o mesmo, só que para 110. Então 110 com epsilon é 110, 110 com 11 é 1011 e 10 10 é 1010. Então perceba que a concatenação, né, levando em consideração o que nós havíamos estudado, funciona dessa forma. Em expressões regulares é a mesma coisa. Tá? Então perceba que quando nós estamos trabalhando com duas expressões regulares E e F, e essas expressões regulares elas possuem as linguagens LE e LF, a concatenação entre as linguagens LE e LF, inclusive utiliza o mesmo operador, que é o operador de ponto. Tá? Então perceba que até o momento é bem parecido com o que nós havíamos estudado. Então eu trouxe um exercício aqui, só que utilizando os operadores, né, que são específicos de expressões regulares, né, e aqui
eu trouxe e aqui eu trouxe, né, a linguagem A, né, que é composta por 101 e 001, a linguagem B, que é composta por esses elementos, e a linguagem C. Então, quando nós realizamos a operação A mais B ponto C, colocando os parênteses em A mais B, qual será o resultado? Né? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer, já que nós colocamos os parênteses, né, nós temos que dar precedência à união. Então, nós iremos realizar a união de A com B. Né? Então, perceba que a união de A com B gera esse resultado. Perfeito? E, uma vez que nós temos a união de A com B, tá? Logo em seguida, nós podemos realizar a concatenação da união de A com B com C. Então, nós temos que realizar essa operação, né? Que é concatenar a união com C. E isso gera uma nova linguagem. Ok? Perfeito? Então, perceba que a gente pode sim criar expressões utilizando esses operadores sem problema nenhum. Tá? Bom, um outro operador, né, existente, só que esse operador, diferentemente dos anteriores, né, que operam sobre duas linguagens, o fechamento de Kleene, ele é uma operação, né, que ocorre sobre uma única linguagem. Tá? E ele é chamado de estrela ou concatenação sucessiva. Então, se nós tivermos uma linguagem L, o fechamento de Kleene de L é L estrela. Tá? E o que é que significa o L estrela? O L estrela nada mais é do que a combinação de nenhum, um ou mais elementos, tá? Que estão contidos na linguagem L. Tá? Então vamos lá, vamos entender como é que funciona esse fechamento de Kleene. Bom, se nós tivermos uma linguagem L composta pelas cadeias 0 e 1, o fechamento de Kleene, que é o L estrela, ele considera nenhum, que no caso é o epsilon, né? Ele considera 1, que no caso é o 0 e o 1, né? E ele considera, né, concatenações sucessivas desses elementos. Então, por exemplo, a concatenação de 0 com 1, a concatenação de 0 com ele mesmo e depois com 1. Né? Então, todas as possíveis combinações que você possa imaginar, né, podem ser realizadas aqui no fechamento de Kleene. Então, perceba 001, aí tem 101, aí tem 10, 010, 1010. Então, perceba que isso cresce infinitamente. Tá? Então, todas as possíveis combinações de 0 e 1, né, independente do tamanho da cadeia, né, é incluído no nosso L estrela. Então, o L estrela ele pode ser encarado como infinitas operações de concatenação e de união. Tá? Então, definitivamente. Se nós considerarmos essa linguagem M aqui, ó, composta pelas cadeias 0, 0 e 1, né, M estrela seria vazio, epsilon, né? Vazio não, epsilon, né? O unitário, né, que é 0, 0, o 1, 1, e as possíveis combinações existentes entre eles. Então, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 e assim por diante. Então, essa linguagem é uma linguagem infinita. Tá? É assim que funciona o fechamento de Kleene. Bom, então a pergunta que surge é a seguinte. Se nós tivermos, né, essa expressão, né, 0, união 0, 1, asterisco, qual será o resultado dessa expressão? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer, já que nós temos as precedências aqui, né, os parênteses, é realizar a união de 0 com 0, 1. Então, a união de 0 com 0, 1 vai gerar uma linguagem nova com dois elementos, tá? Que é justamente essa linguagem, composta por 0 e 0, 1. E uma vez que nós temos 0 mais 0, 1, que é equivalente a 0, que é equivalente à linguagem 0,01, né, com esse asterisco, então, quando nós colocamos o asterisco, nós temos uma linguagem agora infinita, composta por epsilon, composta pelos unitários 0 e 0,1 e as possíveis combinações entre eles. Perfeito? Então perceba que essas operações
de união, concatenação e o fechamento de clean são bem simples, né, de entender. Bom, é fundamental, né, uma vez que nós temos operações sendo realizadas, que nós entendamos a precedência, né, desses operadores que nós estamos utilizando, né? Então, assim como na matemática, né, em expressões regulares isso não é diferente. Então, por exemplo, na matemática, se nós temos a expressão 1 mais 2 vezes 3, o vezes ele tem precedência. Então, o 2 vezes 3 ele é executado primeiro, que dá 6, mais 1, 7. Mas se você quiser executar a soma primeiro, nós temos que colocar os parênteses. E aí 1 mais 2, 3 vezes 3, 9. Né? Então, em expressões regulares, né, os operadores eles têm precedência, né, e para nós determinarmos, né, quem tem mais prioridade, nós devemos utilizar os parênteses também. Então, qual é a ordem de precedência, né, dos operadores em expressões regulares do maior para o menor? Bom, o fechamento de Klein, né, a estrela, ela tem maior precedência, logo em seguida vem a concatenação e por último a união. Tá? Bom, então eu trouxe um exercício aqui para que você possa fazer na sua casa, né, mas eu vou dar uma ideia, obviamente, de como se fazer cada questão. Né, e as perguntas que eu faço são relativas ao seguinte: o que é que deve ser executado primeiro baseado no que foi explicado, né, em relação à precedência? Nós temos aqui um 0, sendo concatenado com um 0 nós temos um asterisco, né, uma estrela, o fechamento de Klein. Como a estrela lá tem precedência, então isso aqui é executado primeiro. Então, isso aqui gera uma linguagem infinita e nós vamos concatenar o 0, né, com cada elemento dessa linguagem infinita. Tá? Nessa segunda questão, né, as concatenações elas têm precedência em relação à união. Então, é como se nós estivéssemos colocando parênteses aqui. Tá? Então, nós fazemos a concatenação desse primeiro termo, né, dos elementos desse primeiro termo, a concatenação dos elementos desse segundo termo, e depois realizamos a união entre esses elementos, gerando uma nova linguagem. Tá? A terceira questão, como nós colocamos os parênteses, né, nós realizamos a união de 0 com 1, isso gera uma linguagem com dois elementos, né, 0 e 1, e aí nós utilizamos o fechamento de Klein para gerar uma linguagem infinita com os elementos, né, epsilon, 0, 1 e as possíveis combinações de 0 e 1. Bom, e por último, esse quarto elemento, nós fazemos a mesma coisa que no terceiro, né? Nessa situação aqui, porque tem precedência, né? Depois, o que é que nós fazemos? Nós geramos uma nova linguagem aqui também, porque tem precedência, né? Então, nós realizamos a união de 1 com 1, que é o próprio 1. Então, quando nós geramos essa linguagem aqui, né? 1 mais 1, união 1, isso gera uma linguagem com um único elemento, que é o elemento 1. E a estrela, né, o fechamento de Klein, gera todas as possíveis combinações de 1, incluindo o vazio, então, incluindo o epsilon. Né? Então, epsilon, 1, 1, 1, 1, né? 1, 1, 1, 1, então todas as possíveis combinações. E uma vez que nós temos uma linguagem à esquerda e uma linguagem à direita, nós realizamos a concatenação dessas linguagens com 1, 0, 1. Tá? Então, perceba que é assim que funciona. Ok? Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a sanar algumas dúvidas, né? Quaisquer dúvidas que você continuar tendo, né, por favor, envie uma mensagem no fórum que não só eu, mas os outros tutores e o professor Clayton também, né, todos nós estamos à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Tá? Até lá.